Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Pelo canal 9 da NET, 29 UHF, ou pela internet para todo mundo, pelo site www.bhnews.tv.br. Economia em recessão, inflação em alta, queda na indústria e nos negócios, dólar em disparada e desemprego, o escândalo do Petrolão, manifestações com centenas de milhares de pessoas nas ruas. O programa coloca hoje um olhar na economia, outro na política, para debater a crise brasileira, aguda. Fui obrigado até a adjetivar. Cena Política convidou economista Cláudio Gontijo, professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, PhD em Economia em 1999, linha de pesquisa, Macroeconomia e História do Pensamento Econômico. Ex-presidente e atual conselheiro do Conselho Regional de Economia de Minas. Sociólogo e cientista político Rudá Rissi, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Foi consultor da ONU, integrante do Fórum Brasil do Orçamento e do Observatório Internacional da Democracia, diretor do Instituto Cultiva, autor dos livros Lulismo, da Era dos Movimentos Sociais à Ascensão da Nova Classe Média Brasileira, e Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013, agora de 2015, né? Agora de 2015. Ainda não e fiz. O jornalista José Antônio Bicalho, colunista de economia do jornal Hoje em Dia. Trabalhou no Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio, no O Globo e revistas da Bloco Editora. Também repórter da Gazeta Mercantil e Diário do Comércio. Atualmente é editor de economia de O Tempo. Não. Opa, do jornal Hoje em Dia. Estou confundindo aqui. Me desculpe, jornal Hoje em Dia. Olha, agradeço a presença de vocês dois, a primeira vez que vem ao programa, e também do Rudá, que está sempre aqui com a gente, sempre renovando as observações dele. Eu vou começar pelo Rudá. Eu estou colocando até meu nome aqui na poltrona. É? Tá ótimo. Que é com muita competência, né? E também a televisão agradece a sua presença e suas observações. Vou começar com o Rudá. Hoje é esse misto quente de política e de economia, porque as manifestações foram sexta-feira e foram ontem. Houve números até díspares. Na imprensa, chegaram a falar até em 2 milhões de pessoas nas ruas, mas hoje parece que o número está aí por volta de 500 mil. Mas, de qualquer maneira, as manifestações, foram maiores do que se esperava. Não foram apenas coxinhas e elite branca que foram para as ruas. Embora não tenham levado manifestações como mudanças sociais, como mudanças no dia a dia das pessoas. Levaram mais essa bandeira contra o governo, contra a corrupção. Como é que você avalia assim, essas manifestações, comparando a de sexta com a de domingo, as de sextas com a de domingo e também com esse processo brasileiro? Bom, para resumir, eu diria o seguinte, eu destacaria 2 situações que aparentemente são contraditórias. A primeira é que o Nordeste não saiu nas ruas. A quantidade de pessoas que saíram no 13 e no 15, para quem conhece o Nordeste, foi ínfima, insignificante. O Nordeste que é da Dilma, né? Pois é, e isso então é preocupante para a Dilma, porque significa que o eleitorado mais fiel ao lulismo, desde 2006, ele está inseguro nesse momento. Ou seja, ele não está com ânimo, porque possivelmente está vislumbrando um país com economia pior nos próximos meses e, portanto, é inseguro. E também em dúvida em algumas situações, porque a sinalização do governo federal, logo após a posse desse segundo governo da Dilma, a sinalização foi muito contraditória com o discurso dela de campanha. E isso, obviamente, desarticulou a base política e, em parte, a base eleitoral dela. Se eu entender, a economia desanda ainda mais nas próximas semanas? Bom, eu acho que sim, mas, de qualquer maneira, eu diria que a expectativa das famílias que sempre votaram no lulismo nesses últimos anos, principalmente a partir de 2006, quando dá uma guinada, de fato, no eleitorado brasileiro,
e ele se descola, aliás, é sempre bom falar disso, ele se descola daquela influência clássica da classe média. É por isso que os grandes jornais, os editores de revistas estão tão irritados, porque eles não conseguem mais manchetar e fazer o eleitor meio que cravar a opinião. A classe média acompanha, mas a grande parte do eleitorado não acompanha, né? Talvez o momento mais complicado foi justamente em 2012, que foram presos vários dirigentes do PT, a imprensa divulgou ao máximo e o PT ganhou a eleição junto com o PSB naquela eleição municipal, né? E na sequência, né? Então, essa é uma primeira situação importante, porque um eleitorado tão fiel como esse, que descola da opinião do seu chefe, por exemplo, agora está inseguro. A segunda situação é que essa, na minha opinião, a de domingo, a manifestação do dia 15, foi a mais infantil desde a campanha das diretas. Infantilidade política. Uma infantilidade política porque ela centra fogo na figura de um personagem político e de um governo. Então, vamos ser bem racionais. Primeira hipótese, se eu retirar o governo, o que fica das manifestações? Nada. É a mesma coisa que eu lutar por um copo d'água, se me dão um copo d'água, acabou a minha demanda. Então, do ponto de vista da organização política, da mudança política do país, ela foi pífia. Porque se ela retirar o presidente, quem é que vai governar o país? O PMDB. Não me parece que o PMDB seja uma revolução política como essa, que exige uma manifestação com tanta energia como foi domingo. Bom, digamos que a presidente da República não saia por nenhuma situação, nem por decisão própria, nem por pressão política. Bom, quem é que passou a ser o principal personagem hoje, a partir de hoje, político, em função da manifestação de domingo? Quem foi? O PMDB de novo. Então, assim como a campanha das diretas deu no PMDB, o impeachment do Collor deu no PMDB, as manifestações de junho renderam a presidência do Senado e da Câmara para o PMDB, as manifestações de ontem, de novo, dão força para o status quo. Se tinha dúvida que a manifestação de ontem era conservadora, o resultado hoje é muito claro, é absolutamente conservadora, porque é infantil. Professor, a gente está falando de política também, eu quero sua opinião sobre política, mas vamos sair desse caldo da política, que eu acho que nesse caldo se mistura a economia, nesse ambiente recessivo que está o país, de queda, o dólar aí quase chegando a R$3,5. O senhor analisa que esse caldeirão, essa efervescência toda, tem a mão da economia aí, que a economia está desandando e politicamente fica pior para o governo? Não, eu não acredito. As forças que foram na rua, na verdade, foram as forças derrotadas na eleição presidencial do ano passado e não aceitaram. Quer dizer, os slogans que a gente vê, essa infantilidade que a gente observa, que o professor Rudar notou muito bem, já se verificou na internet nos dias imediatos após a derrota. Aliás, no próprio dia, né, o que saiu na internet, protestos, de raiva incontida, de que não é possível esse país, não é possível essa presidente, então isso é uma continuidade, eu vejo isso como uma continuidade daquele movimento, quer dizer, não se aceita o resultado das urnas. Só que eu queria dizer o seguinte, quer dizer, no Brasil, a não ser em momentos específicos, né, as urnas não refletem imediatamente o jogo econômico, como é no caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos é o seguinte, um presidente, se a economia vai bem, ele é reeleito, se a economia não vai mal, ele perde as eleições. No Brasil, não. E no Brasil, o que nós assistimos recentemente também é uma grita muito grande, infantil, em relação à situação econômica, que é difícil, é preocupante, mas não se assemelha, por exemplo, à crise de 1999 ou de 2002, no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós não temos essa dimensão, então quem está colocando fogo na lenha, na fogueira, né, dizendo da situação absurda econômica do Brasil, está absolutamente sem cobertura dos dados. Só acha que a crise ainda não pisa no pé do cidadão, ainda não? Não, o que me preocupa é que a crise, exatamente porque a presidente Dilma, assustada com a eleição, resolveu colocar em prática
a política do candidato que perdeu. Mas ela colocou um ministro que já tinha sido indicado pelo Aécio Neves. O ajuste fiscal de Joaquim Levy. Exatamente, isso é uma franca estupidez, para não usar umas palavras mais fortes. Usando aqui uma expressão daquela historiadora norte-americana que ganhou o prêmio Pulitzer, Barbara Tuchman. Ela escreveu um livro, que se chama, é um livro muito interessante, chama A Marcha da Insensatez. Então, a política econômica deste governo agora não era, digamos assim, sem grandes fatores positivos, agora virou de uma insensatez total. Nós vamos, então, ter um quadro muito agravado graças a essa política econômica, que foi implementada, diga-se de passagem, né, durante, por exemplo, a década de 20, nos países da Europa. Foi implementada na Grande Depressão, na década de 30, e agravou a depressão, tá certo? E tem sido implementada pela União Europeia. Então, nós estamos copiando um modelo fracassado, e aí vem esses economistas que não têm estudo, que não analisam, que não têm os dados e que não têm uma boa formação teórica, e dizem que o governo não está fazendo nada mais do que o dever de casa. Não, ele está bagunçando a casa, que já estava mal. Está rascunhando o caderno do dever de casa. Exatamente, ele está botando fogo no dever de casa, no caderno do dever de casa. Ô Cláudio, a gente não está configurado um quadro de crise, mas você acha que no caminho que a gente está, as opções que são feitas pela presidente, o modelo de política econômica que está sendo implementado com o Joaquim Levy, isso vai levar a uma crise? A crise é inevitável? E quais sinais que a gente já teria aí de que... Quais sinais a gente quais os indicadores que a gente tem que ficar de olho? O que vai mostrar para a gente que a gente entrou realmente numa crise econômica? Primeiro é o seguinte, nós temos, na verdade, na situação atual, duas forças contrárias. Uma que é a desvalorização do dólar, que já devia ter sido implementada há muito tempo. Quando o Lula deixou o dólar chegou a 3,70 em setembro de 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E depois, quando entrou o Lula, ele implementou um tipo de política muito próxima da que está sendo implementada hoje e deu credibilidade no mercado, e o dólar caiu fortemente. Deve voltar para esse 3,70? Oi? Eles falam que pode voltar por esse patamar. Pode até, porque tem uma coisa de economia que se diz que é overshooting, quer dizer, você atira a mais do que devia, né? Então, o dólar pode chegar, né? Isso é um fato positivo. Por quê? Porque o dólar baixo, né, que foi muito interessante, porque os mesmos economistas que hoje estão criticaram o governo Dilma e estão aplaudindo a política econômica do Joaquim Levy, foram os economistas que aplaudiram quando o dólar caiu. Quando eu e uma meia dúzia de economistas nesse país nos revoltamos contra o que estava acontecendo. Isso levou a um processo de forte desindustrialização do país. Então, isso é um fato positivo. Por quê? Porque isso deve melhorar nossas exportações e deve, mais do que isso, deve fazer cair as importações, o que é muito bom, porque nós temos um déficit em conta corrente da ordem de 90 bilhões. Então, esse é o grande problema brasileiro, tá certo? O segundo problema brasileiro é o problema da inflação. Por quê? Porque o dólar, tem uns estudos do Banco Central que tecnicamente chama pass-through, quer dizer, passagem, ou transmissão. Quando você desvaloriza o dólar em 10%, você causa uma inflação de pelo menos 3% no país. Ora, o dólar, se está de 2 para 3, tem uma inflação implícita aí de mais de 30%. Então, isso vai se refletir. E aí vem o Banco Central e faz o pior dos mundos. Ele eleva a taxa de juros, tá certo? Agrava a situação das contas públicas em nome de segurar o dólar. Então, nós temos, o grande problema brasileiro é a conta de transações correntes, o nosso déficit com o exterior. Esse é o grande problema, né? E temos o problema da inflação. Agora nós vamos ter um terceiro problema, porque se a economia vinha crescendo muito mal, ou taxas praticamente nulas, né? Agora nós vamos certamente caminhar com a recessão.
embora amanhã, graças um pouco à desvalorização do dólar, nós podemos ter um certo fôlego econômico. Muito bem, eu tenho de fazer um breve intervalo e Cena Política volta daqui a pouco. De volta à Cena Política, debatendo as manifestações que houve no país, sexta e domingo, a recessão econômica e o que mais aparecer por aí entra no debate. Com presença do professor Cláudio Gontijo, da UFMG, Rudá Ricci, sociólogo e cientista político, José Antônio Bicalho, do jornal Hoje em Dia, colunista do Hoje em Dia, onde eu já trabalhei, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Rudá, vamos voltar para o debate de política, depois nós voltamos para a economia. Que, aliás, é a mesma coisa, política econômica. Fica tudo imiscuído, Economia né? política. Mesclado, né? Fica tudo mesclado. Mas você estava dizendo aí que tudo pode cair no colo do PMDB, politicamente falando, né? A gente já tem a data aí essa semana da morte de Tancredo, que acabou derivando para o governo José Sarney, que foi um desastre para esse país. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Que foi um desastre para esse país. E agora, essa questão do impeachment da Dilma também pode, se acontecer, eu não acredito, acho que sua opinião é essa também, né? Mas pode cair novamente no colo do PMDB, com o vice dela, Michel Temer. Como é que você está analisando essas possibilidades de impeachment ou não? Para onde que caminha isso, no seu entender? Bom, primeiro eu descartaria o impeachment, embora seja um processo político, ele tem que seguir uma legislação de 1950, que foi atualizada em alguns itens em 2000. E é só ler a legislação para ter certeza que não tem como ter impeachment. Qualquer cidadão pode apresentar para a Câmara Federal uma denúncia, mas acontece que uma comissão técnica tem que avaliar. E o Supremo e a própria Procuradoria-Geral da República já deixou claro que não há nenhum indício que possa incriminar o presidente da República. Então, não há motivo nenhum para que isso ocorra. Isso é uma fantasia política. Embora o processo político ele seja muitas vezes sem rumo, né? Sim, mas veja, rumo é muito quantas do vezes dia a nós dia. fizemos impeachment no Brasil? Uma. Não há necessidade disso. Nós tivemos um presidente que se suicidou, gente que renunciou. Eu não sei por que atualmente essa palavra impeachment, talvez porque a cultura norte-americana esteja invadindo tanto o Brasil, a gente quer situações meio hollywoodianas, né? Há situações muito mais duras que o Brasil, na história do Brasil, que não chegam nem perto do impeachment. Impeachment, para mim, sinceramente, além de ser, eu acho, uma bobagem, eu acho que a gente tinha que acabar com esse instituto legal no Brasil, porque o impeachment, afinal, é um julgamento entre pares. Isso aumenta a corrupção. Só ingênuo acha que os que vão julgar são mais puros do que quem está sendo julgado, né? Então vira uma festa de negociata. Quem esteve lá sabe como que funciona isso. Então eu acho que tem que ser instalado o recall. Aí sim, porque o dono do voto é o dono do mandato. E aí se ele não está concordando com a ação de quem ele elegeu, aí sim ele pode tirar o voto. Mas impeachment eu acho um instituto legal muito frágil e ruim para o país. Bom, dito isso, eu acho que há um gradiente de possibilidades aí, né? Eu vou me arriscar. O primeiro gradiente é a presidente Dilma Rousseff de repente alterar todo o ministério dela e alterar, por exemplo, a política econômica. Ela pode fazer um governo de coalizão, chamar todas as forças para compor? Pois é, isso é uma mudança radical. Eu não sei até que ponto seria uma sinalização positiva para a sociedade, mas ela poderia. Só que aí ela teria que enfrentar interesses. A conciliação de interesses, foi a marca do lulismo, teria que ser rompida, em certa medida. Seria um risco, mas ela escolheria uma das partes da sociedade para se apoiar e tentando enxugar, vamos dizer, essa franja do eleitorado dela que começa a ceder para um discurso nihilista, vamos dizer assim. Então, assim, essa é uma possibilidade ainda de manobra. Mas ela teria que dar algumas cabeças
jogar algumas cabeças à arena. Ela tem que saciar a fome de sangue. Você não acha que isso já está acontecendo? Não, porque ela ontem colocou para falar na televisão os piores ministros que ela tem para falar. Não, mas o que eu digo é o seguinte, o fato dela ter exatamente tentado atender aos interesses daqueles que estavam criticando, ela colocou o ministro do Aécio, tá certo? Então, que hoje virou um super-ministro. Não, mas veja só, aí o que aconteceu? Aí a conciliação de interesse clássica. Ela tentou, então, acender vela, achando que, tendo vencido a eleição, essa parte da sociedade que dava governo estava tranquilo, e agora ela podia, então, atrair os inimigos, que não são só adversários, são inimigos dela. Ela, obviamente, que isso revela a incapacidade política de pensar da presidente Dilma Rousseff, porque nenhum inimigo político nessa esfera da disputa entra no governo achando que isso foi uma deferência e, portanto, agora ele tem que se ajoelhar. O inimigo pensa o seguinte: se ela me chamou porque ela está extremamente fraca e agora eu vou governar. Eu quero mais, né? No caso do Joaquim Levy, é uma situação ainda pior, porque você não nomeia o ministro que você não possa demitir. Se ela demitir o Joaquim Levy, o mercado inteiro desaba em cima dela. Então ela cometeu um erro desastroso logo no início do governo. Eu acho que é o pior início de governo da história da República Brasileira. Eu não me lembro, eu estou consultando novamente, mas eu não consigo lembrar de nenhum outro governo que tenha começado em 2 meses nesse desastre. E ela perdeu os apoios políticos dela. E aumentou, portanto, o cacife do PMDB. Eu acho que se essa é uma possibilidade real, eu vou jogar para o extremo, que eu disse que não é impeachment. Para mim, é a possibilidade de renúncia. Como nós vivemos num presidencialismo híbrido, é possível que ela adote, não estou dizendo que vai adotar, mas é possível se adotar como uma saída, um acordo, um pacto nacional. Para isso ela tem que contar com o outro lado, com os adversários novamente, mas um pacto nacional para ter uma renúncia em linha de sucessão, de tal maneira que o Supremo convoque em 90 dias uma nova eleição. Seria um desastre para o país também. E mas a possibilidade de golpe? Hã? E a possibilidade de golpe? Porque isso está sendo ventilado. Né? Eu acho Tem militares falando isso. Né? Isso lá na caserna está começando a surgir aqueles bochichos, né? Eu dou um exemplo concreto. Aqui a FUMEC tinha um professor que foi contatado por um militar que tinha um programa conjunto e que, quando ele observou a insatisfação, que ele falou isso, que iam voltar ao poder. E quando o professor da FUMEC disse que isso era inaceitável, o programa que ia desenvolver com a FUMEC foi desativado. Então, isso está acontecendo. E já existe uma organização dos movimentos de ultradireita para ir à rua, porque aquele movimento Família Mineira tem uma reunião amanhã que eles vão deliberar por uma manifestação de rua. Eu acho que tem uma coisa, data do golpe, no 28 eu acho isso impossível. E tem um caso muito mais grave. Eu acho que é o cenário internacional. O não, país mas aí totalmente isolado. Não, aí eu também não concordo. Por quê? Não é condição nenhuma para isso. Porque nós estamos vivendo num mundo em que você tem as revoluções coloridas financiadas pela Fundação do George Soros, pela Fundação Heritage Foundation do próprio governo americano, e que o grande exemplo foi o golpe na Ucrânia. Então, quer dizer, pode ter alguma coisa no Brasil assim? Eu conversei recentemente com o embaixador Samuel Pinheiro e ele me disse uma coisa, o seguinte, eu falei, Samuel, essa história, na minha época, chamava teoria da conspiração. E a gente não dava nenhuma bola para isso. Ele me falou o seguinte, olha, hoje é difícil saber o que não é conspiração. Hoje só se conspira. Veja o seguinte, eu acho que, de novo, a gente tem que pensar como que é o jogo palaciano. Isso. O que é melhor? É melhor você ter uma presidente absolutamente frágil que vira um Calígula? Ou é melhor você ir para um confronto de rua, para uma ameaça do confronto de rua? Porque uma coisa é um impeachment, por exemplo, eu não estou nem falando de golpe, o impeachment do Collor. Totalmente sem base partidária, social. Nós tivemos o dia 13. Exatamente. E foram 41 mil pessoas, segundo o Datafolha. Portanto, não é uma pequena
500 pessoas ali. E não foi convocada pelo PT. E não foi convocada pelo partido. Porque tinham medo da comparação. Então, eu acho que assim, não vai ser mais uma facilidade. Isso é a aposta na venezuelização do país. Isso. Mas nós queremos mesmo que... Aí a economia vai para o espaço. Aí acabou. Ou seja, será que realmente um país de dimensão continental vai fazer aposta na aventura? Segundo, como é que seria o apoio a esse governo a partir daí? Os Estados Unidos e Obama, eles vão ameaçar a sua reeleição apoiando um golpe militar ou um golpe político? Vai ter que ser militar se for golpe. No Brasil, ou seja, a reação internacional a uma situação dessa vai ser muito forte. Então, você acha que o isolamento do país... Mas eu queria te ouvir, inclusive, dessa consequência eu acho que o sangramento, nesse caso, é o golpe mais eficaz do que o golpe pelas armas. Né? É isso que eu acho. Eu acho que é o seguinte, em relação a isso, a minha única dúvida é que não há um projeto alternativo. Ok, os militares assumem o governo, vão fazer o quê? Eles vão acabar com a crise energética do país, com a crise da água? Não é certo? Eles vão resolver o problema do balanço de pagamento? Eles vão retomar o crescimento econômico? Fazer um novo milagre econômico como então, foi feito no fim? Exatamente. Então, a minha coisa é o seguinte, eu acho que quer dizer, o problema é que as pessoas, na sua loucura, fazem o que não devem, né? Mas o que eu acho é que um dos fortes elementos é o seguinte, não há uma solução fácil para a crise brasileira. Então, não é possível, o militar não vai querer enfiar a mão em cumbuca, né? Quer dizer, fazer uma coisa que amanhã ele segurou a onça pelo rabo e não sabe o que vai fazer com ela. Tem muita gente enfiando a mão na cumbuca, mas eu também não acredito que militar vai fazer isso não, né? Eles estão bem mais espertos que a gente pensa, né? Vou ter de fazer um novo intervalo e Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo a recessão econômica, as manifestações de rua, enfim, essa crise política brasileira que está se tornando aguda. Professor, a gente tem uma crise internacional, toda hora só chega notícias ruins e hoje o país aí com o pé na recessão. O que pode essa crise determinar politicamente, economicamente, pioras aí para o governo Dilma? O que eu acho que vai acontecer é que nós vamos ingressar no processo recessivo, porque isso é que indica a política econômica do governo. É um tiro no pé, do ponto de vista político e mais do que isso, do ponto de vista econômico. Agora, é preciso lembrar o seguinte, né? Quando existe muito fogo de artifício, mas na verdade pouco fogo, porque se nós olharmos as contas brasileiras, não são ruins. Ano passado nós tivemos 60 bilhões, 61 bilhões de entrada de capital internacional. Quer dizer, se tivesse essa situação que se pinta, o capital internacional estaria saindo do país. Nós tivemos acumulação de reservas internacionais muito pequena, 10 bilhões de dólares, mas tivemos no ano passado. Então, o déficit público brasileiro é irrisório, a relação dívida sobre PIB também não é desfavorável. Quer dizer, nós não temos uma grande crise como tivemos em 2002, no último ano do governo Henrique Cardoso, em 1979. Mas as pessoas estão achando que estão entrando num período da piora. Mas isso é o problema da compreensão. É preciso dizer o seguinte, a grande imprensa está julgando, tá certo, na crise e na desestabilização do governo Dilma. Olha a notícia de que ontem saiu que tinha 1 milhão de pessoas em São Paulo. Eu sei contar, aliás, eu vou dizer como é que a polícia conta, né? A polícia conta o seguinte, a não ser quando tiver atrás do trem elétrico, porque é todo mundo comprimido, né? Em média você tem uma pessoa por metro quadrado. São 10 mil pessoas por um quarteirão, mas é um quarteirão assim e assim. Então na Rua Paulista, ontem eu vi lá, 5 quarteirões, não era um quarteirão, era menos de meia, ali tinha 25 mil pessoas. Eu fiz essa conta. E a polícia de São Paulo, é claro, talvez sob a orientação do governo estadual,
falou que tinha 1 milhão. Então, e aliás, isso é um ridículo. Então, esse tipo, e a imprensa... A contagem de governador Geraldo Alckmin. Exatamente. Então, quer dizer, a imprensa... Que deve ser criador de hamster, porque em meia hora pulou de 580 para 800, depois para 1 milhão. Só hamster, para dar tanto filhote assim, não? Então, quer dizer, o que se quer? Cláudio, mas a própria presidente vem falando e reafirmou hoje que a política expansionista baseada no investimento público, no gasto da máquina federal e tudo mais, que ela estaria esgotada. Mas isso é uma burrice, para não falar coisa pior. Isso é uma visão do pensamento conservador, dos economistas do Bradesco, dos bancos brasileiros, porque isso é a visão do banqueiro. O banqueiro quer ganhar juros altos, então ele quer que a taxa de juros suba e quer que o governo corte na carne para sobrar dinheiro para pagar dívida pública. É isso que ele quer. Essa é a política. E o resto que se exploda. Essa é a visão do banqueiro. Tá certo? Então, e ela está dizendo isso. Quer dizer, se esgotou. Como se esgotou? Mas a nossa relação dívida versus receita líquida, a gente tem um limite, por exemplo, estadual de 200%, não é isso? Sim. Agora, federal, a gente tem uma dívida, uma relação acima disso. Pois é, nós estamos anos-luz dessa relação. Né? Aliás, essa relação já é uma relação colocada na Constituição de forma inadequada. Né? Nós temos uma Constituição já ruim para o crescimento econômico e temos uma estupidez, chama Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que foi feita por quem não sabe, não conhecia direito financeiro, correto? E muito menos finanças públicas. Né? E como o título é bom e diz que não, porque nós precisamos reajustar as contas do país. Ora, nós crescemos, olha as taxas de crescimento desse país. Até as reformas neoliberais, nós tínhamos uma média de crescimento de 6,5%. Agora nós temos um crescimento a média depois de menos de 3%. Tenha paciência. Aliás, o senhor falou no governo Sarney. O governo Sarney, todo mundo sabe o que deu, né? Terminou numa inflação de 90% no mês, né? Mas a taxa média de crescimento do governo Sarney é muito superior à taxa média de crescimento do Lula ou do crescimento do governo Fernando Henrique Cardoso. Mesmo com a inflação explodindo. Mesmo. Então, é uma questão de política econômica, é uma questão de opções. Tá certo? Você não precisa ter inflação. A inflação no Brasil cresceu foi por quê? Porque é o déficit público. Eu, na época, fazia uma brincadeira com meus alunos e também, quando ia em debate, a pessoa falava sobre déficit público, eu falava assim, fala sobre o déficit público na Inglaterra. Era 3 vezes maior do que o Brasil. E a inflação deles, naquela época, era 3%, 4%, nós tínhamos 40% ao mês. Então, não tem nada a ver com déficit público, tá certo? O que vai acontecer agora? Nós vamos ter uma aceleração inflacionária. Por quê? Porque o dólar explodiu. Sem crescimento, né? E o dólar explodiu. Agora, dizer que o modelo está esgotado, quer dizer, o modelo de crescimento econômico está esgotado? É isso? O modelo de política antirrecessiva? Observe uma conta muito simples que eu faço também. Existe uma coisa que chama multiplicador keynesiano, que diz o seguinte, se você gasta 100, a renda nacional cresce em 100 vezes o multiplicador. No Brasil é 2. Então, se o governo quiser cortar o gasto público em 100 bilhões, tá certo? De reais, ele corta o gasto público em 100 bilhões. A renda nacional cai 200. Como a carga tributária é 36%, na verdade a arrecadação tributária cai 72%, sobra 28%. Então você criou um desastre na economia para ter um resultado pífio em termos de finanças públicas. E quando você aumenta uma taxa de juros 1 ponto por cento, você causa um aumento do gasto público com juros da ordem de 22 bilhões. José Antônio, aqui você estava falando naquela hora, no intervalo, sobre golpismo, que você queria, pois é, você ia falar com eu queria até com o Rudá. que o Rudá nos esclarecesse. Só para pular para a política, depois nós voltamos para a economia. É, certo. Porque a gente estava falando no bloco anterior de renúncia e de impeachment, e eu queria conversar com você também sobre a alternativa de governabilidade. Você, antes de falar da sua primeira
primeiro tópico da sua fala foi justamente uma mudança de postura da Dilma, uma mudança ministerial e uma adoção de uma outra política econômica, uma guinada. Seria uma guinada talvez à esquerda, já que a opção agora de início de governo foi uma opção à direita. Existe ambiente para isso? Existe, sem o apoio do... A presidente teria como ter esse apoio no Congresso para fazer essas mudanças e teria apoio político para implementar essas mudanças? Veja, primeiro é o seguinte, o governo Dilma atualmente acabou. Ela não tem controle nenhum sobre o governo. Absolutamente. Então o governo praticamente natimorto, né? Porque ele começou de Dilma 2 a 2 meses. É um governo natimorto. Ela cometeu um erro absurdo. O que ela fez foi o seguinte, ela imediatamente fez um arranjo interno de gestão que acabou dependendo, em menos de um mês, do Lula para enfrentar as ruas, do PMDB, do Michel Temer, para controlar o Congresso Nacional, e do Joaquim Levy para tentar acalmar o mercado. Pior dos mundos. Ela teve que acender 3 velas para 3 segmentos que não se bicam. 3 velas para 3 diabos. Ou seja, ela perdeu o controle naquele momento. Olha, para quem entende, conhece como que é o jogo palaciano, ninguém fica parado nesse jogo do poder. Eles se movimentam, o tempo inteirinho se movimentam. E de uma certa... Nós não podemos negar que, embora seja muito inábil politicamente, o Joaquim Levy assumiu uma liderança do mercado. Ele fala pesado, pauta a Globo News, pauta vários jornalões no Brasil, e ele cada fala dele em Davos é uma fala muito coerente, absolutamente incoerente em relação ao PT. Porque a fala dele é monetarista. É a ideia de enxugar a liquidez no mercado. Se enxugar a liquidez num país desigual como esse, é apostar na pobreza. Ou seja, os pobres votam no lulismo, principalmente desde 2006, porque perceberam, abandonaram a posição cínica de tanto faz, a elite toda rouba mesmo, em quem que eu voto? Fala para mim. E passaram a falar, opa, tem uma certa diferença. Não é que não seja elite, não é que não roube, mas peraí, mudou a nossa vida. Você já imaginou o meu avô ser pobre, meu pai pobre, meu tataravô ser pobre, e de repente eu conseguir entrar no shopping, e agora eu perceber que pode voltar de novo a minha pobreza? Eu estou desesperado. Eu não quero ser mais pobre, não. Não quero ver meu filho passar fome. Então, o problema da Dilma nesse momento é que ela perdeu a governabilidade de início. Qual é a saída para a governabilidade? Nesse momento se o Lula quebrar as pernas do Renan Calheiros com a lista de Janot ou do Eduardo Cunha, ele consegue manobrar de novo, mas aí ele governa, não é mais a Dilma. A Dilma não preside mais esse país. Muito bem, né? Porque, inclusive, eu já vi você falar que o grande herdeiro de tudo isso que está acontecendo aí, né? Estou até me avisando do intervalo, mas assim, por uma resposta mais curta, é o Lula, né? Lula seria um... resumindo, então, a resposta é o seguinte, a governabilidade de Dilma, nesse momento, depende da postura do Lula e do PMDB, que um dos dois vai vencer a parada, os dois juntos eu duvido a partir de agora. Então quer dizer que ela está entre 2 fogos assim... Ela projetou o pior mundo para ela governar daqui por diante. Muito bem, Cena Política volta já, dando continuidade ao debate. Cena Política está de volta neste último bloco, debatendo a recessão econômica, as manifestações de rua, enfim, a crise política brasileira, com presença do professor Cláudio Gontijo, da UFMG, do sociólogo e cientista político Rudá Rissi e do jornalista José Antônio Bicalho, colunista econômico do Hoje em Dia. Ele falava, o Rudá falava, professor, sobre o lulismo, que é um dos beneficiários dessa crise medonha que a gente está vendo aí. Falava também o PMDB, né? Seriam os dois herdeiros dessa coroa que a Dilma
tá tendo dificuldade de colocar na cabeça aí para valer. Nesse ponto de vista da economia, do mercado, o lulismo, se Lula começar a assumir mais papéis na política brasileira, podem melhorar as coisas? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, essa crise, em grande parte, é culpa do Lula, porque ele que recomendou fortemente a presidente Dilma para colocar, na verdade, ele indicou o presidente do Bradesco, e o presidente do Bradesco que indicou Joaquim Levy. Um subalterno, né? Exatamente. Hoje, o que acontece? Hoje, a política econômica da Lula, da Dilma, está completa. Foi recomendada, no fundo, pelo Lula, está completamente em desacordo com o trabalho político. Então, esse imbróglio que nós nos metemos, em grande parte, é a culpa do próprio Lula. Então, eu não sei, e eu preciso dizer o seguinte, primeiro, a situação do Brasil não é ruim. Quer dizer, é ruim, não é péssima, como se vai, é desconfortável. Não é como 2002, não é como 1999. Não está na beira do abismo. Não estava. O capital internacional continua investindo, trouxe 61 bilhões no ano passado. Será que o capital internacional tem uma visão diferente? Tem, né? Porque ele acha que o Brasil é confiável, que o governo Lula é confiável, que o governo Dilma, digamos, é confiável. Então, esse não é o problema, é que nós não temos, primeiro, né, nós vamos ter uma situação deteriorada, uma piora da situação. Por quê? Porque a política, muito bem o Dart falou, né, no intervalo, nós temos uma política do Fundo Monetário Internacional aplicada no Brasil. E quem está falando que o Brasil está fazendo o dever de casa está alucinado, não conhece nem economia como ciência, realmente ciência demonstrativa, para usar aqui a expressão de Aristóteles, e muito menos conhece os dados que nós temos aí. Porque, como nós falamos, né, isso se trata de uma política, um tiro no pé. Aliás, nós escrevemos com o professor Fabrício Augusto de Oliveira, né, uma análise da crise da dívida externa, da dívida soberana da Europa, que foi uma marcha pela insensatez, uma crise localizada, um problema local, virou uma crise sistêmica, por culpa da burrice dos comandantes da União Europeia e do Banco Central Europeu. E nós estamos incorporando um modelo para a gente. Então, Cláudio, é engraçado que a gente tem hoje o exemplo de gestão da crise na Europa e nos Estados Unidos. Uma monetarista, outra expansionista. E a gente está seguindo o exemplo do que deu errado. Claro, né? Por quê? Porque quem comanda nos Estados Unidos, o sistema Wall Street é muito importante, mas o presidente da República dos Estados Unidos sabe que se não crescer, que se não tiver emprego, ele não é reeleito. Então, até o Federal Reserve, que é o sistema de Banco Central dos Estados Unidos, né, ele tem, na verdade, duas metas, que ele está preocupado com inflação e com emprego. No Brasil é só inflação, tá certo? Que é uma política totalmente equivocada. Mas é suicida também, porque que nós, aqui na verdade, também é difícil, né? Eu acho que nós estamos assim, vendo de uma perspectiva mais ampla, eu acho que nós estamos assistindo uma crise do lulismo. Por quê? Porque ele, como projeto econômico, ele está mostrando a que veio. Que é isso, na hora H, entrega o ouro para o bandido. E aí as massas ficam na mão. E elas vão procurar quem? Essa é a minha preocupação. Por quê? Porque eu concordo o seguinte, as manifestações que estão ocorrendo ou levam ao golpe ou levam a lugar nenhum. Elas desgastam, mas não tem projeto alternativo, tá certo? Pega o pessoal lá e fala assim, tudo bem, vocês vão comandar a política econômica, o que eles vão fazer? Não sai nada dali. Em 2013 houve pedido de políticas sociais, melhoria de vida, saúde, transporte, tudo mais. Nessa não. Na verdade, eu quero concordar. Eu estava dizendo que o Lula é talvez uma das forças junto ao PMDB que pode dar uma resolução dentro do lulismo do governo, mas que o lulismo em si, como projeto de desenvolvimento, está em crise, eu não tenho dúvida nenhuma. Para deixar mais claro isso, eu concordo com o que o Cláudio está dizendo. Por quê? Porque a conciliação de interesses dá certo. Eu vou falar um termo técnico aqui, só para brincar um pouco com o Cláudio Gontijo, que é um termo também utilizado heterônomo, vamos dizer assim, muito recentemente, é um fordismo tardio, ou seja, aquela política do Roosevelt, né, na pós-depressão, de certa maneira o Lula readequou aqui no Brasil, só que numa situação de crise internacional. Olha,
como o Fordismo, né, aquela política de injeção na economia, depende de fluxo de capital, né, ele precisa de investimento direto, o que acontece é que numa crise internacional, em que você, num país em que você promete o melhor dos mundos, em um mercado interno em crescimento, só vai ter solavanco o tempo inteiro e só salva se você tiver uma liderança carismática. Que na hora da crise você fala, é uma marolinha, pode pagar e comprar que o governo garante, e aí o pessoal compra. E dá um tempo a mais para o governo reorganizar suas políticas internas. Nós não temos uma presidente carismática. E nós temos cada vez uma crise internacional mais pesada. Conclusão, esse modelo sem o Lula, ou sem grandes aportes internacionais, é um modelo em crise permanente. E os momentos de baixa como agora, elas não são melhoradas e tranquilizadas pelo discurso carismático. Com essa gerentona que é a Dilma, nós temos solavancos violentos que quebram a suspensão do carro. Esse é o problema da crise. Resumindo, a política de conciliação de interesses chegou no seu limite. Isso mesmo. E os empresários estão falando isso. Eu queria te perguntar isso, assim, pegar um pouco da sua bola de cristal, sua bola de cristal, porque hoje a gente viu aí, a presidente fez até um discurso, disse que a corrupção no país é uma senhora idosa, que já vem de vários outros governos, que ela está inclusive com razão, com né? razão. Com razão, isso vem de muito. E estão apostando uma coisa que já tinha de ter feito há muito tempo, num projeto, mandar para a Câmara dos Deputados, para o Congresso, um projeto anticorrupção, financiamento público de campanha. E a gente tem aí à frente uma manifestação no dia 12 de abril, que me parece, né? 12, né? 12 de abril. Você acha, com sua bola de cristal, que o que vai acontecer até dia 12 de abril piora? Vai aumentar isso? Em primeiro lugar, essa pauta da questão da corrupção é uma imbecilidade total. Isso está fora. Isso aí é o discurso da oposição. Depois que fala também por quê. Mais uma vez a Dilma se engana, é um auto-engano, assim, uma coisa... O eleitorado da Dilma não pensa em corrupção. Exatamente. Nunca pensou. Você pega todo o processo eleitoral, vê as pautas da corrupção, um ataque ferrenho, o eleitorado da Dilma quer emprego, quer consumir, mas quer crédito. 500 pessoas, 1.000 pessoas na rua... Não, mas grande parte que estava lá estava falando do emprego. O Globo fez entrevista na rua. Eles me ligaram do Rio de Janeiro falando, olha, nós estamos entrevistando, inclusive eles publicaram no início alguma dessas entrevistas. Grande parte fala contra impeachment, o pessoal está querendo emprego, está inseguro. Então é o seguinte, a Dilma vai para o caminho cada vez mais acelerado para ouvir a oposição, não vai ganhar a oposição e vai perder a base eleitoral dela. O discurso da Dilma é desenvolvimentista. Se ela retomar, cada vez está mais difícil, o eixo do desenvolvimento, do emprego, da segurança e do consumo popular e enfrentar mesmo esse discurso raivoso da classe média, ela tem como segurar pelo menos o que ela já tinha conquistado. Se ela continuar nesse discurso da pauta da oposição, ela cai na armadilha e não volta mais. Agora, mudar é difícil, né? Muito difícil. Porque ela já fez uma mudança radical agora, acabou de fazer uma mudança radical, que foi colocar o Joaquim Levy. Agora falar, não, eu estava errada e o caminho... Mas ela tem alguma alternativa? Porque o problema é o seguinte, o governo, eu concordo, o governo está com cara de governo que terminou. Mas ela não tem liderança. Como é que ela pode reverter a situação? Ela não pode fazer mais do mesmo. Ela não pode chamar o Joaquim Levy 2, e o 3, e o 4, porque esse foi o erro inicial da estratégia dela. Isso aqui deu força. Eu não vi 500 mil pessoas na rua, não, tá certo? Mas umas 200 mil, rapando o fundo, tá? Porque vamos lembrar que a Folha perdeu muita credibilidade durante o processo eleitoral, tá certo? Porque ela divulgou números absurdos. Então, eu não acredito mais na Datafolha. Então, eu acho que não foi essa informação. Eu acho que São Paulo ali, eu contei 25 mil, porque a Câmara estava de um lado. Talvez se olhasse para o outro lado, para trás, tivesse mais 25 mil. Mas mais que 50 mil, então você tira 200 você tira
passa de 250 para 50 mil, a nossa conta sai de 500 mil para 300. Esse abismo político com as ruas não é tão grande como se imagina? Isso é abismo político, tá certo, com a classe média alta, que não aceitou a última eleição. E isso está sendo alimentado pelo governo Dilma, tá certo? Isso é a alimentação, ela que está fazendo o jogo do bandido, digamos assim. Uma retroalimentação. Cláudio, você não acha que o problema estrutural é que na construção do projeto político de esquerda, a gestão econômica, a macroeconomia, nunca foi colocada como uma questão assim de princípios ou uma coisa que tivesse realmente no projeto? O problema é que o projeto... A Dilma pode mudar de... O projeto econômico do PT sempre foi de direita. Sempre nos períodos, vamos lembrar, o PT apoiou tudo, apoiou a privatização terminou com o desenvolvimento nacional. Por que a China cresce? O PT apoiou a privatização? Apoiou. O Mercadante, eu lembro ele falando na televisão, apoiou. O que ele queria é que a privatização fosse feita de maneira decente e não da maneira com que foi feita, tá certo? Ele apoiou a desregulamentação do mercado de trabalho e a abertura comercial. Então, ele cometeu suicídio no desenvolvimento, matou o desenvolvimento nacional. A China, por que cresce? Porque 70% da economia da China é estatal. Então, eles fazem o que eles querem para crescer. Nós, então, matamos o desenvolvimento nacional. Ora, e o governo, o que o governo Lula fez com a carta aos brasileiros, né? E depois a política econômica. Ali ele se rendeu aos banqueiros. Só que ali ele ganhou na loteria, porque a economia internacional explodiu. Só que hoje a economia internacional está muito mal. E você vai recorrer aos banqueiros, como a Dilma fez, está dando um tiro no pé. E aí o meu problema é para o Rodarcio, né? Nós vamos ter uma massa que pode voltar para a indiferença ou pode... Quem vai conduzir essa massa insatisfeita? Ela vai para onde? Vai para onde? Fala, para onde que vai? Para uma profunda frustração. Ou seja, se nós tivéssemos alguma inteligência política nas ruas, que é isso que eu acho que é o mais perigoso. Liderança. Por exemplo, na Espanha, de repente você vê algumas articulações de bairro que lideravam também nas redes sociais e tentam formar um partido, o Partido X, que não é vitorioso, mas ele cria a onda para criar o Podemos, que é um partido de jovens, de rabo de cavalo, professores universitários, que consegue, aí que vem a inteligência política que eu não vejo nas ruas. E a Grécia? Dá o exemplo da Grécia. A Grécia é até mais tradicional que isso que eu vou falar. O Podemos, de repente, eles fazem negociação com gente que era do Partido Comunista Espanhol, que vai criar a Esquerda Unida e está dentro do Podemos. Com os mandelistas, os trotskistas ligados a Ernesto Mandel, do Quarto Internacional, também estão dentro do Podemos. Isso da imprensa também não está contando, né? E além dos meninos de rua, né, que ficavam na rua, eles fazem uma rearticulação de esquerda ligado à rua, ligado às redes sociais, essa novidade, e à televisão. Eles têm um programa chamado La Tuerca, que é famosíssimo na Espanha, discutindo as ruas a partir da concepção política, né? Olha, eu vou contar uma. Esse pessoal é tão inteligente e hábil politicamente que o último livro do líder máximo dele, chama Pablo Iglesias, é uma coletânea de artigos. Ele convida feministas, economistas, cientista político, ambientalistas, para comentar aquele Guerra dos Tronos, como é que chama? Guerra dos Tronos. É Guerra dos Tronos mesmo, né? Que é aquela série que o adolescente está assistindo, ou os jovens estão assistindo. Ele pega essa série e pede para esse pessoal que é ligado a ele comentar em cada capítulo como que ele vê o jogo de poder a partir do feminismo, Essa é uma pessoa que está pensando a comunicação, ele é gramsciano. Ou seja, ele está pensando a cultura e os valores o tempo inteiro. Nós não temos isso no Brasil. As ruas estão órfãs. Olha, novamente agradeço aos três. Prazer em recebê-los aqui, tanto o Cena Política quanto a BH News TV. Quero sempre a presença de vocês aqui. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.